Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta sexta-feira no programa Algo a Mais. A sexta-feira das terapias, onde eu recebo as meninas do Prana para falar sobre diversos assuntos desse mundo que é bem legal, é curioso, são formas de trazer um conhecimento diferente também para as nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre xamanismo e o poder das ervas. Estou aqui com a Juliana e com a Bruna para falar um pouquinho sobre esse mundo das ervas que, sim, acompanha nossas avós, acompanha os nossos antepassados e hoje também como a gente pode continuar utilizando e tendo todo esse conhecimento também. Então, pessoal, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E eu gostaria aqui de dar o meu bom dia às meninas que estão me acompanhando nessa manhã. Júlia e Bruna, sejam muito bem-vindas. Mais uma vez falando sobre terapias, levando terapias para a vida das pessoas em casa, para a nossa vida aqui, que é tão gostoso. Então, muito obrigada, meninas, mais uma vez. E eu só gostaria, antes de iniciar esse nosso papo, com esse local que tá show de bola hoje aqui, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores que fazem com que o nosso programa aconteça de segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã. A Manfi, produtos alimentícios, o sabor que faz a diferença. A Beneduzzi, sempre me vestindo de felicidade. E hoje de manhã, quando eu coloquei esse look, as meninas aqui no estúdio estão todas querendo. Elas, Laura, deixa eu ver, porque tá todo mundo querendo o casaco aqui da Beneduzzi. E sim, tá uma delícia usar ele. Objetivo móveis sob medida. Aqui na Placidina de Araújo, em Nova Prata, você encontra uma loja super especial, linda, com móveis sob medida e decorações para sua casa. Então passa no Objetivo. Ao RP Mercados, no bairro São Cristóvão, aqui na cidade de Nova Prata, você encontra um local amplo, organizado, onde também atende com horários ótimos de segunda a sábado até as 21 horas e domingos e feriados até as 20. Então, aproveita passar no RP Mercados. A Kiron Centro Cultural, onde você encontra cursos de línguas, reforço escolar e ensino superior Cruzeiro do Sul. E a Prana Energia Vital, que toda sexta-feira traz as terapias e sim, é um centro de terapias em Veranópolis. Então, vai dar uma passada lá, conhece as meninas, as pranetes, conhece o local e veja como tudo funciona e é bem bacana. Então agora vamos iniciar esse papo aqui, falando sobre xamanismo e o poder das ervas. Então, meninas, primeiro eu gostaria de dar o bom dia e que vocês se apresentem para o pessoal de casa. Bruna? Bom dia pessoal. Nessa manhã fria a gente está aqui aquecendo, né, um pouquinho o coração de vocês com tudo aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente trabalha, né? Então hoje eu estou Bruna, sou Theta Healer, trabalho com apometria, com o xamanismo, as limpezas energéticas, aí um leque de terapias, né, para que a gente possa se aprofundar no nosso autoconhecimento. Com certeza, Julie. Eu sou Juliana, sou instrutora de yoga lá do Prana. Trabalho com a ginecologia natural, com a interpretação de desenhos, ajudo o pessoal na meditação, a se conhecer, a fazer um mergulho para dentro de si. E esse encanto pelas plantas, né, Laura? Que eu sou apaixonada e quanto mais eu vou atrás das plantas, mais elas me chamam. É isso aí. E lá no Prana, eu sei que vocês fazem todo um trabalho super especial sobre... Agora a gente vai falar de plantas, que é algo natural, mas que tem muitas coisas que vocês fazem por lá que é natural. É tipo, vocês produzem o sabão de vocês, que aí reutiliza o óleo. Tem a questão da água que vocês passam no filtro de barro. Então, toda essa questão natural, o quanto mais natural para que a gente possa consumir é incrível. Então, vocês estão de parabéns, porque partindo, hoje a gente vai falar de ervas, mas partindo de toda a essência do Prana, é bacana. Laura, e não tem como a gente falar, né, de espiritualidade
espiritualidade sem falar dessa parte de ecologia, né? Porque a espiritualidade, ela passa pela ecologia, né? Quando eu me entendo como ser, eu também consigo passar isso aos demais e para o meio ambiente, né? Então, por isso que sim, a gente traz, né, essa pegada ecológica no Prana também, para que a gente possa expandir a nossa consciência para essas questões. Que bacana, ótimo. E agora, então, para a gente ir para o tema xamanismo. Gurias, o que é xamanismo? Porque hoje é uma palavra que parece ser mais fácil ser ouvida. A gente ouve facilmente, passa nas redes, isso aqui. A gente tem, mas não tem a noção do que é realmente. Então, Bruna, explica para nós. De uma maneira, assim, bem simples, eu colocaria que o xamanismo é um resgate das nossas raízes, né? Porque, por vezes, quando a gente fala em xamanismo, já nos remetemos a índios, né? Porém, não é só isso. É um resgate dos povos originários, né? É um resgate das nossas raízes, das benzedeiras, das parteiras, das vovozinhas, né? Que trabalhavam com todo esse conhecimento ancestral. Então, o xamanismo, ele é um resgate dos conhecimentos ancestrais. Tudo aquilo que as nossas avós faziam, hoje a gente está reaprendendo, né? Porque por muito tempo ficamos nesse mundo muito tecnológico e esquecemos de tudo isso, né? Isso foi sendo deixado. Então a gente está trabalhando nesse resgate de tudo que a gente já sabe. E é um relembrar, né? É um relembrar de tudo isso. Não é algo que a gente está acessando agora, é algo que já vem, né? Talvez agora a gente tenha consciência disso, mas já esteve aí por muito tempo. Então é isso que eu colocaria como sendo um xamanismo, né? Esse resgate das nossas raízes, esse resgate ancestral. É isso aí, Tem então... muitas... Desculpa te interromper. Imagina. Tem muitas famílias que têm as suas ervas e os seus ritos que vêm desde os bisavós, os tataravós. Tipo, e o meu pai tem essa garrafa aqui embaixo do balcão que ele bota álcool, bota cachaça e bota umas ervas que ela vem vindo, né? Vem de pai para filho e todas as gerações. E aquilo é sagrado para aquela família. Então, aí já tem uma propriedade, aí já tem uma conexão, né? E que isso não se perca. Quando a Bruna fala da questão de perceber essa ancestralidade, é não deixar que os nossos avós façam a passagem sem anotar alguma receita deles. Porque eles sabem muitas coisas, eles já testaram muitas ervas, né? E que a gente não perca isso, porque depois, né, a gente tem que começar a pesquisa tudo de novo. E sabendo que tá ali do lado tem o vovô e a vovó, que sabem muito e que tu pode ter uma boa anotação e um bom caderninho de receitas. Com certeza. E é um movimento muito da era, né, de aquário, que é essa era em que a gente está entrando, né? Também essa conexão com a espiritualidade, não somente com a tecnologia, mas esse resgate, né? Resgate ancestral. É isso aí. Agora vocês falando, eu lembrei de algumas situações, né, que um cicatrizante para cicatrizar uma malva. Muita gente se falava, há muito tempo se falava que a malva, por exemplo, o pessoal que tinha dor de dente antigamente, quando tinha algum problema, põe uma malva na boca, né, e é algo que eu agora, enquanto vocês falam, a gente começa a lembrar de algumas situações, né, e tu vê, hoje não existe isso, a gente diz, para tal coisa, para cicatrizar, ou passa tal pomada, toma tal remédio, faz isso, aquilo, e são situações que acaba trazendo algo que é natural, que a gente sabe que não vai prejudicar outros, porque por vezes a gente toma um remédio e prejudica outras coisas do nosso organismo. Então, como é bacana também a gente trazer e tendo esse entendimento de que é algo que vale a pena e é algo natural. Até porque o remédio, ele remedia, né? Por vezes, sim, é necessário a gente tomar as alopatias, ele faz parte, mas também investigar o que é que vem por trás disso, né? O que está aí no inconsciente que faz com que eu tenha aquela dor, que eu tenha aquela enfermidade. Então, isso é ancestral, né? Essa conexão com o porquê que eu estou sentindo isso, da onde vem isso, e aí com isso a gente também já pode conectar com as plantas, né? Com o poder das plantas nessa cura. Pois é, e pra gente entender, então, esse poder das plantas, porque por vezes a gente pensa, então é só pra fazer um chazinho quando eu tô indisposta, é só pra
Não, mas elas podem ser utilizadas de diversas formas e a gente precisa ter um entendimento delas. Então, esse poder, Julie, como a gente pode compreender a questão das ervas? Então, é muito amplo, né? Porque uma erva, tu pode usar ela tanto num chá, como numa limpeza energética, como numa defumação, ou fazer uma garrafada, né? Existem 1000 formas. Claro, tem algumas ervas que a gente não pode ingerir, por exemplo, que já foram testados por pessoas e sabe-se que não pode ingerir porque ela é tóxica, dependendo da dose, como fazer. Então, como a Bruna falou, quando eu percebo algo em mim, opa, eu não ando legal do meu intestino, né? A gente se olhar, a gente se perceber o que é o meu intestino, por que isso está acontecendo? Porque a manifestação física acontece para que a gente possa olhar para isso, né? Claro. Então, é o nosso corpo dizendo, oi, está acontecendo alguma coisa aqui. Será que você pode olhar? Só que pelo nosso movimento hoje, tecnológico, do trabalho, a questão de administrar o tempo, fica muito difícil ir pesquisar sobre isso, né? Ver que planta, ver que forma mais natural eu posso agir para olhar para essa questão. Então eu vou lá e tomo um remedinho. Não que o remédio não vá ajudar, claro que vai, né? Ele vai ter um efeito imediato, provavelmente. Mas por que isso está acontecendo? Então, como nós estávamos falando antes, existem plantas, existem ervas que nascem sem que a gente tenha plantado na nossa casa. Simplesmente ela nasce. Então, o que é essa planta? Por que cada pouco eu tenho que arrancar esse matinho que nasce aqui no meio da pedra? Que a gente estava falando do quebra-pedra, né? Que é a questão do rim, né? Como estão os teus rins? Será que a natureza não está dando um sinal antes que haja manifestação física? Né? Observa o que é que está nascendo ao redor da tua casa. Que tipo de matinho é esse? Só que, claro, isso depende de uma conexão. Tu olhar que planta é essa e o que ela traz de informação. Porque por vezes a gente acha que é uma peste, né? E é uma pestezinha, essa peste nasce sempre, onde tu colocar ela vai, né? Ou ela aparece aí e por vezes pode ser alguma outra coisa que pode estar. Às vezes tem aquele gramado e tem aquilo lá que abre assim. Dente de leão. Isso, o dente de leão. E nasce aquela peste, Mas pesquisa o que o dente de leão traz, né? Por que na minha grama nasce e no do vizinho, que aqui do lado não nasce, né? Então, perceber essa energia, perceber essa comunicação das plantas, né? Certo. E, gurias, quando a gente fala sobre a energia das plantas, e aí vocês estavam no início, enquanto a gente estava planejando o programa, a gente falou sobre plantas quentes e frias. Eu gostaria de ter esse entendimento, porque eu não, realmente, eu não entendo. Eu sei o que é uma camomila, sei para que ela serve, eu faço um chazinho e tá tudo certo. Agora, eu não tenho essa compreensão de plantas quentes, frias, para que servem e como eu posso ter esse... Perfeito. O que acontece? A planta, ela já se comunica no visual, né? Por exemplo, ali atrás a gente tem um bambu. Não, esse aí não é bambu. Não, esse aí é um pau d'água. Ele tem folhas pontudas, né? O bambu também tem folhas pontudas. A espada de São Jorge, a arruda. Tu se comunica com aquela planta. Quando tu dá uma batidinha na arruda, ela já solta aquela fragrância, né? Isso é uma planta quente. Para que serve uma planta quente? Para uma limpeza pesada, né? Se eu precisar largar uma quibua no chão da minha casa, tá muito sujo. Então, eu vou usar essa planta para limpar o meu campo, né? Que depois a Bru vai entrar nas limpezas energéticas. E assim eu vou perceber que quando eu limpei o meu campo, eu tirei fundo aquela casca que estava em mim, aquele peso, aquelas lavas, tudo aquilo que estava em mim. Eu preciso harmonizar isso depois. Então, eu vou usar uma planta morna, com energia morna. É a fitoenergética que acontece da planta, né? Então, eu vou usar uma camomila, vou usar uma lavanda e vou harmonizar o meu campo depois. Tá, então agora vamos entrar em outra questão. Porque quando a gente fala sobre tomar um banho de ervas, que então... Não, as ervas não servem só para um chazinho, não servem só para uma compressa, elas servem também para um banho, elas servem, enfim, para fazer uma vaporização. E quando a gente pensa em tomar banho, e muito se fala no banho de sal grosso.
Então, como a gente pode... Claro que não é uma erva, mas é algo natural, mas eu gostaria de entender, porque se eu posso utilizar e fazer uma limpeza energética com plantas, o sal grosso... Eu passo a bola daí para a Bruna. Então, na verdade, assim, o sal grosso, ele acaba tirando muitas camadas, né? E ele tira o que é negativo, mas ele tira também o que é positivo. Então, é como se a gente estivesse desprotegido. A gente tira toda a nossa camada de proteção, positiva e negativa. Então, o que a gente indica, né? Quando é necessário, sim, tem casos e casos, né? Tem casos que são necessários, sim, a utilização do sal grosso. Porém, quando a gente fizer um banho de sal grosso, que a gente possa utilizar outras plantas para harmonizar. Por exemplo, que a gente gosta de utilizar como protocolo de atendimento, né? Então, ok, a pessoa veio fazer uma limpeza energética e aí eu recebi que a pessoa precisa fazer banhos. Então, ok, vai fazer um banho de sal grosso, mas vai fazer 3, 5 ou 7 dias de banho de ervas, para que a gente possa recompor o campo energético, né? Porque senão, imagina, a gente vai tirar toda essa proteção e não vai recompor. E aí é normal, né? Depois dos banhos, por exemplo, a gente dizer, nossa, mas eu fiquei tão bem, assim, peguei e fiquei deitada depois, a noite toda tranquila. Claro, tu tirou toda essa camada, né? E aí o nosso campo fica muito aberto para receber a energia externa. Fica suscetível, né? Exato, e aí a gente, tu pega tudo que está ao teu redor, sabe? Então, o sal grosso é algo muito delicado, né? O sal grosso, por exemplo, a gente poderia utilizar para limpeza de casa, ele é legal quando, preciso limpar a casa, eu sinto que a casa está com uma energia mais pesada, eu posso utilizar nessa água de limpeza o sal grosso. Posso utilizar também para escalda-pés, então, como a gente faz um escalda-pés, né? 7 punhadinhos assim de sal grosso, e aí tu pode utilizar uma erva junto, né? Porque aí o sal grosso ele vai fazer o quê? Ele vai tirar essa energia, mas vai sair pela sola dos teus pés, e não vai tirar essa camada de proteção, né? Que é o que acontece quando nós fizemos o banho de sal grosso. Então, por isso que eu diria assim, esse cuidado ao tomar o banho de sal grosso. E para quem toma banho de sal grosso e coloca desde o topo da cabeça? Uia. Aí É assim, porque as pessoas ouvem falar, banho de sal grosso faz bem. Beleza, então vamos tomar banho de sal grosso. E aí, né, sal grosso de cima a baixo. Isso depende muito assim da crença de cada um, né? Do sistema de crenças de cada um. Tem algumas ervas que a gente não aconselha colocar no topo da nossa cabeça, né? Porque são ervas mais agressivas e no topo da nossa cabeça a gente tem a conexão com o divino, nosso chakra coronário. Então, precisa ver realmente, assim, cada caso, se é necessário, se não é. Tem ervas, por exemplo, a lavanda, né? A lavanda é uma erva que ok tu passar na tua cabeça, porque tu já sente essa tranquilidade, tu já sente, só no nome, só da gente estar pronunciando esse nome, tu já sente uma tranquilidade, já sente algo. Agora, tu imagina passar guiné, por exemplo, na cabeça, né? Já é algo que, ok, se eu tô tendo um acompanhamento terapêutico e a pessoa está me indicando a fazer isso, ótimo, mas caso contrário, esse fazer em casa eu indicaria do pescoço para baixo, né? Porque aí tu protege os teus chakras superiores. Então, tu vê, eu falo mais por falta de informação mesmo, porque olhar na internet e ver, olha, eu me sinto muito cansada, tô isso, aquilo, e eu olhei na internet para tomar um banho de sal grosso. Realmente, tu pode olhar e ver isso, só que tu tem que ter a noção que é legal ter esse programa hoje para dizer assim, não, se tu tomar é uma vez a cada muito tempo, mas tu precisa recolocar a tua energia, a tua proteção através das outras plantas, chá, enfim, tomar banhos de chás com outras e durante dias estabelecidos também. Isso, Laura. E a questão porque uma vez alguém tinha me dito e eu não me toquei, eu disse, então tá, vou tomar. E eu passei desde cima, porque tipo, eu não sabia. Entende? Então, é uma questão que eu digo, olha que legal, porque alguém tinha me dito, é bem legal fazer isso. Beleza, só que eu não tinha essa noção. Então, olha quanto é importante, porque, por exemplo, além de depois não fazer nenhum outro banho de outros chás para repor a minha energia, a minha áurea, como diz, né? E ainda fiz da cabeça para baixo, porque, tipo, eu não sabia.
E como a gente tem a energia das plantas, né, para isso, então é muito mais fácil eu utilizar a energia das plantas do que propriamente um sal grosso, porque eu posso fazer um banho, por exemplo, com guiné, arruda e manjericão, e eu vou estar fazendo um banho de descarrego super pesado, assim, para limpar realmente tudo que tá aí. Então, eu posso fazer guiné, arruda e alecrim, né? O alecrim e o manjericão, eles são meio que plantas coringas, assim, eu posso utilizar em diversos tipos de preparos, né? Pensa aqui, a tua casa, né? Na tua casa tu faz essa limpeza pesada. Geralmente uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, enfim, essa limpeza, esse faxinão. E todo dia tu vai limpando, vai dando aquela harmonizada. Então é para isso que servem esses banhos mais pesados, né? Esses banhos de descarrego a gente não faz todo dia, a gente faz quando realmente sente que a energia tá densa e que precisa ser limpa, que precisa ser harmonizada. Então, é algo bem pontual, né? Já os banhos para harmonizar, que seria banho com camomila, banho com lavanda, aí sim nós podemos utilizar assim com mais frequência. Mas sempre lembrando que a planta tem uma energia, né? Então, se eu for tomar um banho de camomila e eu já sou uma pessoa calma, eu vou saber que aquela planta vai me trazer mais calma ainda e mais tranquilidade ainda. Então, também é interessante entender qual é a energia da planta para o banho que eu estou fazendo. Que legal. E, gurias, uma outra questão que também se vê muito, e eu digo, tanto vocês lá no Prana, para quem segue as redes, vê que tem a questão do soprar canela, e também quando a gente vê outras pessoas, hoje é dia de soprar canela, que geralmente é no primeiro dia do mês. Gurias, o que significa o soprar canela? Então, a canela tem essa propriedade, né, da prosperidade, da abundância, do movimento. Então, sempre no primeiro dia do mês, a gente tem aí as nossas dicas de magia, né, os rituais, e a gente adora um ritual e uma magia, né? E esse soprar canela não deixa de ser uma magia. Então, como acontece? Sempre no primeiro dia do mês, a gente coloca um punhadinho de canela na mão, vai para a porta de entrada da casa, né? E aí tu fica do lado de fora com a porta aberta e aí tu sopra essa canela para dentro da tua casa e aí tu entoa um mantra, né? Que é: quando a canela eu soprar, a prosperidade nessa casa vai entrar. E aí depois tu passa o restante da canela que sobrou na tua mão no teu corpo. Então isso é uma dica, né? É uma simpatia fácil e que todos podem fazer assim e perceber, né? Mais do que fazer é perceber. E além de perceber a intenção. Eu ia dizer, acho que é tudo feito sempre com muita intenção, porque daí traz o sentido de fazer realmente, porque, eu vou soprar só para ver se acontece, aí é uma outra situação, né? Se tudo que é feito com intenção. E entrando nisso da intenção, a gente pode falar sobre a questão de acordar as plantas, né? E aí acho que é bem legal a Júlia entrar nisso, né? Sobre como acordar, de que maneira a gente... Porque a planta tá aí, né? Então, de que maneira eu faço para me utilizar dessa energia, né, Júlia? Sim, a questão da então, vem desde o plantio, do cuidar, do observar e do colher. E aí tu entra no processo de secagem dela, né? E cada um pode fazer isso em casa, né? Tipo, essas aqui a gente colheu lá na nossa casa. Então, quando tu vê que a tua planta tá viçosa, aí tu vai olhar a lua. Ai, que lua é? Ai, é uma lua cheia. Ai, é uma lua nova, né? Então, tá tudo mais pra fora, tá tudo, né, se movendo pra fora. Então, tu vai lá, tu poda, nunca com uma faquinha ou nunca quebrando ela, né? Porque isso também vai danificando a planta, porque ela também tá viva, né? Então, pega e cortes rápidos, né? Corta ela, poda, amarra e bota secar. Ela ficou lá no teu lugarzinho, onde é arejado, não bate sol direto, e tu deixa ela secando. Então, essas todas já fazem uns 3 meses ou 4 que elas estão secando lá no Prana. Eu gosto de secar no Prana porque já fica na egrégora da casa, né, Laura? Já fica recebendo toda a energia das terapias e das pessoas que passam por lá. Então, quando tu pegar essa erva, eu digo que é aí que entra a magia do chá, né? Ou da limpeza, o que tu for fazer com a erva. Tu conversar com ela. Então, tu coloca aquela quantidade na tua mão, tu tem a tua água pronta, a tua xicrinha pronta. E tu conversa com essa erva. E tu se conecta com o poder dela. Então, eu preciso dessa erva para a questão do meu estômago, né? Então,
eu vou conversar com ela, eu vou reconhecer o poder dela. E eu vou pedir para ela que ela ajude o meu corpo físico. E tu vai achar as tuas palavras melhores para conversar com ela. E tu desperta ela. Agora você pode acordar. Porque ela continua viva, ela só está sequinha, ela só está dormindo, né? Então tu acorda ela, coloca no teu chá e aí tu toma. Faz toda a diferença. Porque não é só um chá, é um chá rezado. É um chá intencionado. E aí também isso do chá, né, Ju, a gente pode colocar a questão de tomar o teu chá num lugar tranquilo, num lugar calmo, colocando realmente essa intenção, né, porque é a intenção que vai mudar aquilo que a gente está fazendo. Eu posso só tomar um chá, ou eu posso tomar um chá rezado, tendo acordado aquelas plantas, né, estando em conexão. O que é que aquele chá está querendo me falar, né? Tem até uma imagem tem a mão, tem uma chave, tem uma folhinha. Essa aí. Então, essas imagens foram tiradas com uma câmera Kirlian, né? Que é a que ela fotografa a energia das coisas, né? Na verdade, foi um erro, foi uma falha, mas que esse fotógrafo, né? Ele veio a descobrir, se eu não me engano, foi em 1939, por aí. Bem, e então dá para se perceber a energia que a frequência que tem os objetos, as plantas, as pessoas. Então, é isso tudo que quando a gente faz um chá, a gente se conecta. Porque é a fitoenergética dessa planta. Como que está o meu campo em relação a essa planta? Às vezes, os antigos ainda deve ter. Quem pega aquele galinho de arruda e, põe atrás da orelha antes de sair de casa. Ou vai sair de casa, dá uma chacoalhadinha assim na ruda e passa no cabelo, né? Ou aquela folhinha de louro dentro da carteira. Por que isso? Isso é conexão. Tu tá se conectando com o poder dessa planta. Isso é ancestral, isso é xamânico, entende? Então, tu se perceber nessa frequência. Quando a gente chega em casa, na casa de alguém, em alguma loja, em algum lugar, que tem aquele ambiente cheio de plantas, eu acho que tem também uma imagem que a gente trouxe. Então, quando tu chega num ambiente que as plantas estão vivas, que tu sente a energia da planta quando tu chega no lugar. Verdade. Aí tu chega num lugar onde tem aquele vasinho com a plantinha murcha. O que tu sente? O que traz aquilo no teu coração? Né? É esse cuidar, é esse trabalhar com esse reino, né? O reino das plantas. Com e se conectar, porque elas estão o tempo todo dando mensagem pra gente. Que lindo. Gurias, nós vamos agora para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos para falar sobre xamanismo e o poder das ervas. Fica conosco. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. As tendências, conforto e qualidade da coleção outono e inverno você encontra nas lojas Beneduzzi. Além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi, vestindo felicidade. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio.
Basile, um santo café. Casa Trevo. Cemitério da Paz, em Nova Prata. De Máquinas e Algor. Funerária Dec Giovanni. JR Bombardelli. Unimed, Vale das Antas. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã, falando sobre xamanismo e o poder das ervas. Até eu gostaria de deixar aqui dito para quem quiser aproveitar, mandar questionamentos, pode mandar na live do Facebook, ou quem estiver no YouTube e quiser escrever lá também, a nossa produção está dando uma olhadinha, tá, pessoal? Porque a gente sabe que é um momento que por vezes a gente se pega com algumas dúvidas, né? Porque querendo utilizar, às vezes tu tem a plantinha ali na tua horta, para quem mora em casa, que é fantástico para quem pode morar em casa e ter uma hortinha, ter um lugar para plantar as suas ervas. Como também para quem mora em apartamento, dá um jeitinho de fazer o seu... uma hortinha, um vaso com algumas, né, ervas que são, que eu digo, tem ervas que são para todo dia. Se quisesse fazer um chá de hortelã, se quiser fazer um chá de camomila, enfim, são ervinhas que a gente pode consumir assim tranquilamente, que não vai ter alguma contraindicação, porque sabe, tem ervas que são mais fortes, então também não é, a gente precisa cuidar, que é como as meninas falaram. Tem uma outra situação agora que eu lembrei quando eu disse: vamos fazer o seu vasinho de ervas. No início, antes, quando a gente estava produzindo o programa, tu me disseste que, assim, por vezes a gente dá de presente ou recebe um vasinho com aquelas 7 ervas, que são 7 ervas que podem fazer bem, podem limpar a tua casa, pode... Mas tu disseste que tem situações que as ervinhas não ficam vivas todas juntas. O que acontece? A gente ganha aquele vasinho com 7 ervas. 7 ervas quentes. Que são de energia de limpeza. Exato. Limpeza, proteção. E elas estão concentradas num espaço muito pequeno. Então, é meio que uma vai tentar tomar o espaço da outra. Elas vão morrer. Provavelmente a espada de São Jorge vai ser a última, né? Começa pela arruda e assim elas vão queimando, né? Manjericão, elas morrem. O que eu sugiro fazer com quem ganha um vasinho desses, né, Laura? Que chegue em casa e separe, né? Coloca a espada num cantinho num vaso, coloca a arruda no outro. Percebe, né? A espada não precisa de tanto sol, já a arruda precisa. Então, acha esse lugar da casa. Começa a se conectar com essas plantas, porque assim elas vão durar, porque senão o teu vasinho de 7 ervas não vão durar muito tempo. Ela vai estar bonitinha por um tempo e depois tu não vai entender por que elas não estão. Elas morrem. E agora a gente falou então de ervas quentes, que são essas ervas que a gente comenta. Tu tá te sentindo pesado, talvez ao invés de tomar, como a gente falou antes, um banho de sal grosso, toma um banho de uma arruda, alguma coisa assim que seja do pescoço para baixo, uma vez a cada tanto. Não é sempre, gente, porque a questão é, a gente precisa se energizar sempre que faz uma limpeza profunda. Então, depois tu tem os banhos de camomila, de lavanda, enfim, das ervinhas que são... Hortelã também pode? Para banho? Sim, ela entra como uma morna. E a hortelã, ela é bem interessante na questão dos miasmas de pensamento, né? A hortelã trabalha muito na nossa energia mental. Então, tanto o chá de hortelã, quanto a defumação, quanto o banho,
vai trabalhar muito na forma pensamento, nesses miasmas, né? A gente até percebe na hora que a gente inala o hortelã, né? Vai direto na cabeça. Olha, já tem uma informação. Já. É porque Não precisa é uma nem plantinha pesquisar, que quase. é uma plantinha que ela tá ali no lado, tu mexeu sem querer com ela, tu já sentiu que ela tá ali, né? Que ela pode estar no meio de várias, mas assim, sentiu que ela tá por aí por causa do aroma dela. E quando vocês falam defumação, agora que tu falasse defumação de hortelã, que eu nunca nem imaginei, na realidade, a gente pode secar essa ervinha e depois pôr fogo, tipo, defumação dessa forma mesmo. Até vocês têm alguns, o que a gente, aqui até depois tem também a sálvia branca, que tem, daí depois é uma a outra gente situação. fala dessas Mas plantas maiores. essa aqui é uma das que a gente pode defumar? É Esse isso? aí é um combinado de ervas, né? Então, a pessoa pode fazer em casa. Certo. Colheu os seus matinhos lá na casa, Deixar, amarrou, tipo, secou. E pode junto colocar... Sabe aquele fumo em rolo Sim. que tem para vender? Corta um pedaço desse fumo, porque o fumo, o tabaco, ele tem um poder. É uma das plantas mais poderosas que nós temos, né? Depois a Bru vai entrar nessas plantas de poder. E então tu pode colocar junto para fazer uma defumação. Certo. Então tu vai ter lá o teu vidrinho. Esse meu vidrinho eu uso para defumar a casa. Não é esse que eu vou tomar banho. Certo, certo. Então tu tem que ter bem separada a energia das tuas plantas, né? Mesmo elas assim sequinhas. Elas servem como... Fazer uma defumação de planta, por exemplo, ela serve como um incenso. Sim, Como sim. que tem, no caso, faz uma limpeza do ambiente, deixa um aroma no ar, mas é algo completamente natural. E para fazer uma defumação disso, eu posso colocar dentro de alguma coisa que eu posso pôr foguinho, tipo... Aqui a gente tem gurias. para demonstrar, que aí fica mais fácil até Sim. para o pessoal de casa compreender como Claro. a gente faz as defumações, né? Aham. E, claro, aqui, gente, dentro das defumações, a gente teria, assim, muita coisa para falar, né? Tanto que a gente tem um workshop só sobre defumações e limpeza energética, tá? Mas a gente pode fazer os compostos, ou então a gente pode utilizar somente uma plantinha. Eu vou fazer uma defumação só com arruda, só com alecrim, só com sálvia. Pode ser também. Ou eu posso fazer um composto, né? E, claro, quando a gente faz o composto, o que a gente cuida muito é da energia de cada planta, né? O que cada uma tem, porque daqui a pouco a gente vai colocar plantas que a energia não se conversa. Então, por isso que a gente tem compostos específicos para limpeza e para trabalhar determinados tipos de energia. Quando eu preciso trabalhar uma energia de obsessor, quando eu preciso trabalhar uma energia de doença. Então, para tudo isso a gente faz os compostos, né? Como a gente costuma fazer, né? Sim. O incenso e a defumação tem uma diferença na questão de que a defumação ela é muito mais profunda. O incenso a gente coloca de manhã, enfim, né? Eu vou meditar, eu vou queimar um incenso ou para purificar a minha casa. Só que a defumação ela trabalha muito na limpeza, né? Na limpeza do que é mais pesado, até pela quantidade de fumaça, tá? Então, o pessoal que está em casa pode fazer a defumação, por exemplo, com uma panelinha que tem em casa e que pode utilizar só para isso. Não necessariamente precisa ser com as copaleiras, né? Essa aqui é uma copaleira, onde dentro a gente coloca um carvão, tá? Então, Agora que o pessoal tem o fogão a lenha aceso, né, Bru? Aproveita, pega uma brasinha e já coloca ali. Pode ser com esse carvão, pode ser com o carvão esse de narguilé, né? Que ele é o redondinho, assim, que por vezes ele acaba sendo mais prático, até para quem não tem esse contato com o fogo, né? Ou até aquele carvão que a gente compra em mercado, coloca ele na boca do fogão para ele pegar fogo mesmo. Coloca nessa panelinha, nessa copaleira. E aí pega a tua erva, né? Pega a tua erva, coloca a tua intenção, né? Porque sempre é com a intenção. E aí, depois que tu colocar a tua intenção, tu vai pegar uma pequena quantidade dela, né? Vai colocar nesse carvão, aqui, ó. E aí, disso vai sair essa fumacinha. E dessa fumacinha aqui, ó, aqui tu vai espalhando pela tua casa e vai fazendo movimentos de limpeza. Então, quem não tem uma pena, por exemplo, um abanilho como esse, pode fazer com um leque, com alguma coisa em que vá levando a fumaça, né? Vai levando a fumaça para os cantos da casa, né? E começar pelo lado direito também, né, Bru, da Isso. casa. Uhum. A gente sempre tem, assim, os movimentos, né? Movimentos de... Tu começa pelo lado direito para limpeza, esquerdo para harmonização.
Então, ó, e aí tu vai limpando, né? Vai trazendo essa energia de limpeza. Então, essa é uma das formas da gente utilizar. Aqui me veio agora que a gente queimou o anis, né? O anis, ele é bem interessante, bem ele gostoso, é uma planta... Inclusive, eu nunca pensei em queimar anis. O anis... Dá aquela quebradinha nele, né? Certo. Aí é nessa hora que tu acorda ele. Nessa hora que rola aquela química entre a planta, né? Sim. E o anis, o anis, sim, é uma das plantas que a gente pode utilizar no chakra coronário, tá? Porque o anis, ele traz essa conexão com o divino. Então, o anis, sempre que vocês quiserem... eu senti que eu preciso limpar essa parte, o topo da minha cabeça, né? O chakra coronário. Né? Então, essa é uma opção. Tá certo. Meninas, eu só vou dar uma pausa aqui na nossa conversa. Eu vou chamar o Thiago Zilli, que está no Estúdio 1, está preparando o nosso Expresso Meio-Dia. Thiago, que informações nós temos para essa manhã? Muito bom dia, Laura. Bom dia para Juliana e também bom dia para a Bruna. Os destaques do Expresso Meio-Dia desta sexta-feira aqui na região ficam por conta de que a RS 122 em IP, próximo a Vila Flores e Protásio Alves, poderá ganhar praça de pedágio no novo plano de concessão das rodovias gaúchas. No estado do Rio Grande do Sul, as boas informações é que novas remessas de Coronavac e mais de 141 mil doses da vacina da Pfizer chegaram ao aeroporto Salgado Filho na última madrugada. No Brasil, a informação pode mudar até a hora do meio-dia, mas pela primeira vez desde junho de 2020, o dólar está abaixo dos R$5 nas cotações do mercado financeiro dessa manhã. E nas informações internacionais, o porto de Yantian, na China, um dos mais movimentados do mundo, segue bloqueado para movimentações, o que tem deixado o mercado marítimo mundial apreensivo. Essas são o resumo das notícias que nós teremos logo mais no Expresso Meio-Dia. Um ótimo programa para vocês, gurias, e um ótimo final de semana a todos que acompanham o Algo a Mais. Ótimo, Thiago. Muito obrigada pelas manchetes. Assim a gente já dá uma antenada no que está acontecendo tanto aqui na nossa região, Rio Grande do Sul, Brasil, mundo, enfim, muito bom. Obrigada, Thiago. Agora eu gostaria de ler um comentário muito especial. Salete Toscano, um abraço. Você está escrevendo aqui que xamanismo me encanta. Já fiz batismo, inclusive. Aqui no meu AP, com sacada gigante, tenho muitas flores, chás e temperos. E cada planta contém sua aura, energia, cura, sabor e luz para os meus olhos, bem como serem a minha alma. Agradecida pela escolha do tema hoje, Conecta Mais. Obrigada, Salete, um abração. É realmente muito bacana ver quando a gente pode trazer uma informação que venha de acordo com a ideia das pessoas, porque durante a semana a gente aborda diversos temas que são sobre a nossa saúde, não que isso não seja nossa saúde, que é principalmente, mas eu digo na questão de medicina, na questão de arrumar sua casa, na questão de existem empreendedorismo ou algo a mais, todo dia traz alguma coisa. E ter essa sexta-feira especial para falar sobre as terapias, falar como ter uma vida mais saudável, mais harmônica, ela vem como um presente, pelo menos para mim que estou aqui, e eu fico muito feliz quando vejo um comentário que nem o da Salete. Então, muito obrigada. Então, meninas, voltando aqui que a gente estava falando sobre as defumações. Adorei ver que a gente pode fazer, sim, defumações com as plantinhas que a gente tem ali de todo dia, até aquele galinho da alecrim que a gente tem, dá aquela acordada nele, né? Seca depois, dá aquela acordada para colocar ali e fazer a defumação. Sempre muito bom. E agora, tem outras defumações que eu questiono, Bruna, porque assim,
são coisas que estão aparecendo cada vez mais para nós, que é do tipo, tu tem a sálvia branca, que a sálvia branca não é daqui, não é originária daqui, mas a gente vê que vai lá no Prana, tem os massinhos, vai aqui também, tem várias lojas que tem essas questões esotéricas, terapêuticas, enfim, e a gente encontra, só que a gente não tem muita noção, porque, por exemplo, um palo santo, o que é, para que serve, a sálvia branca, para que serve, e são todas coisas naturais. Exato, né? Tanto o palo santo quanto a sálvia são plantas maestras, né? Eu acho que até vamos pegar para mostrar, porque por vezes as pessoas podem ver e não entender. Aqui, ó. Então, esse aqui é o palo santo, tá? O palo santo, a gente encontra ele também em incensos, porém, assim é a madeira do palo santo. Claro que a gente sempre fala para utilizar e comprar de uma procedência segura, né? Para que isso venha de um lugar onde as pessoas tenham consciência, né, desse movimento com o palo santo e a gente também na utilização. Então, para limpeza, ele é bem interessante. O que as pessoas mais nos falam é: eu tento acender o palo santo e não dá certo. Ele apaga. Ele apaga. Gente, e é isso mesmo, tá? Então, assim, tu vai ver que tu vai ter que deixar o foguinho aqui, por isso que com maçarico acaba sendo mais fácil, ou tá? até na boca do fogão. Ou na boca do fogão. E ele vai apagar. E tu vai fazer movimentos circulares na tua casa para trazer essa limpeza, tá? Então, aqui o palo santo, ele é, tanto quanto a sálvia, uma planta de poder, né? Uma planta maestra para limpeza, né? E aí, aqui a gente tem o bastão de sálvia. A sálvia é a mesma coisa. Sempre que a gente for queimar a sálvia, e essa sálvia, ela é diferente da sálvia que nós temos em casa, tá? Geralmente essa sálvia aqui, que é a sálvia branca, a gente consegue ela na Califórnia ou no México, porque ela vem de clima árido, né? De clima seco. Então, a sálvia também é o que a gente tem de mais poderoso para limpeza, tá? E aí é a mesma coisa, a gente vai queimar a sálvia, e aí pode queimar na boca do fogão, pode queimar com maçarico. E a sálvia a gente nunca apaga ela, tá? A gente faz a limpeza, a gente deixa ela queimando e ela vai queimar o quanto for necessário, o quanto for preciso para limpar aquele ambiente, tá? E aí tu vai fazer movimentos circulares, vai colocar a tua intenção, que é o principal. E depois que a gente faz, por exemplo, que aí a gente está apresentando duas formas de limpeza. Existe, talvez para harmonizar, daí eu posso colocar um incenso de lavanda ou... Enfim. Até água florida, né? Na verdade, quando a gente trabalha com a sálvia e com o palo, dentro do que eu entendo, pode vir uma pessoa que coloque outra questão, né? Mas quando a gente trabalha com a sálvia e com o palo santo, não tem tanta necessidade, né? Mas a gente sempre vai trabalhar assim, limpeza e harmonização, tá? A sálvia e o palo santo, eu não vejo essa necessidade, bem como as resinas. Quando a gente trabalha com resina de copal, de mirra, essas resinas também eu não vejo a necessidade da gente estar utilizando limpeza e harmonização, diferente de quando a gente está com as plantas, né? Quando eu estou com as plantas menores, né? Que são essas que a gente tem em casa, então sim, aí eu utilizo um composto de limpeza e um composto para harmonização. E que aí sim, na harmonização eu posso utilizar um incenso, posso utilizar água florida, né? Que é uma água peruana também maravilhosa, que faz a limpeza da aura. Esse é bom para ter os vidrinhos, né, Bruna? Não sei se tu quer mostrar. Sim, a gente pra ter o frasquinho dentro da bolsa. Tipo, chegou em casa, ó, passa, deixa lá fora o que é de fora e entra em casa, né? Ele é muito bom. É bom tu ter sempre na bolsa o vidrinho menor para conseguir borrifar, porque a garrafa, ela não tem o borrifador, né? Certo. Então, é bom ter o vidrinho âmbar para ter na bolsa. E não só água florida, né? A gente tem uma série de sprays que a gente consegue trabalhar nessa limpeza e nessa harmonização, né? E os sprays também a gente pode estar fazendo em casa, né? Ju, tu quer explicar um pouquinho mais sobre os sprays? Então, a erva que tu escolher, né? Que tu quiser trabalhar ela para fazer um spray, vamos supor que tu tem em casa o alecrim sequinho, né? Ou ele mesmo, na sua fase... bem viva, que é ali por outubro, setembro, né? Por essa época que o alecrim, ele tá muito forte, ele tá no auge dele, né? Então, tu fez a colheita, tu vai ter uma garrafa, né? Aonde tu vai colocar 70% da garrafa, tu coloca de álcool de cereal, né? Que tu encontra nas farmácias de manipulação. Vai colocar
eu sempre gosto de me basear pela minha mão. Bom, se essa garrafada é minha, eu vou me basear pela minha mão. Então, eu sempre divido a mão em 4 partes e coloco uma parte da minha mão, 1/4 da mão, de erva. Coloco a erva dentro e coloco os 30% da garrafa de água. Tampo e deixo essa garrafa bem guardada. Como eu gosto de guardar as minhas garrafadas, eu enterro elas. Porque quando elas estão embaixo da terra, é a umidade e a claridade perfeita, né? Para essa planta ela trabalhar e soltar toda a energia dela e liberar ela nesse líquido. Acabou, passou uma quarentena ali embaixo da terra, aí sim tu começa a fracionar nos vidros e aí tu pode utilizar. Então pode ser feito em casa, com a tua energia, com a tua intenção, de plantas que nasceram ao redor da tua casa. Entende? Tá tudo interligado. Olha que show. A plantinha não nasceu ali por acaso. É ótimo pensar dessa forma e realmente aproveitar o que nós temos, o que foi oferecido, o que está aí, né? Para quem mora em casa, isso é maravilhoso. Pessoal, vamos para mais um breve intervalo comercial, agradecendo a todos os nossos patrocinadores e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais. As tendências, conforto e qualidade da coleção Outono e Inverno você encontra nas lojas Beneduzzi. Além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi, vestindo felicidade. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença.
E no próximo Entrevistas nós vamos falar sobre técnica e sensibilidade na arte da fotografia. Para isso, nós vamos receber o fotógrafo Daniel Panição, que teve fotos suas publicadas em uma revista de circulação internacional. É no dia 21 de junho, às 21 horas. Nós esperamos vocês. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, falando sobre xamanismo e o poder das ervas. Então, já foi falado sobre muita coisa, aqui a gente já pode extrair muito conhecimento das meninas, mas temos mais um bloco, graças a Deus, estamos aqui para poder falar um pouquinho mais. Gurias, falando sobre procedência de... Por exemplo, você que está em casa e achou legal, por exemplo, o Palo Santo, achou legal a Sálvia Branca, que são produtos que não se encontram facilmente aqui no Brasil, a não ser em lojas esotéricas, centros de terapias, como, por exemplo, o Prana. Gurias, quando vocês conseguem, por exemplo, esses materiais, uma coisa que as pessoas precisam ter em mente é não sair comprando, às vezes, de qualquer realmente lugar, se a pessoa não tem aquela vivência, se só tem para vender mesmo, porque o que pode implicar isso, meninas, por exemplo? Sim. A gente sempre cuida muito da procedência, como tudo, né? Assim, tanto cristais quanto plantas, porque a gente está se utilizando desse reino, né? Aqui principalmente das plantas, o segundo reino. Então, quando a gente fala de Palo Santo, o Palo Santo, o ideal é que a planta ela morre de velha, né? Então, a gente não corta, né, o Palo Santo. E sim, a planta tá aí que é extraído o Palo Santo, né? Não é uma árvore em que ela é derrubada para se fazer o Palo Santo. E lembrando que o Palo Santo, geralmente, a gente consegue ele no Peru, né? Em outros lugares. A gente não tem aqui no Brasil. Então, tanto o Palo Santo quanto a Sálvia são plantas que a gente não consegue aqui. Por isso que a gente sempre cuida da procedência, né? Da onde vem isso que a gente está trabalhando. Porque né? pode ser que não seja realmente extraído da forma correta. Pode se estar utilizando simplesmente pelo fato de dizer, vamos fazer eu estou precisando vender, vem um pedido, vou cortar e vou mandar. Pode. E então, aí, Laura, que vem aquela questão que tu perguntasse antes no intervalo, que tomar chá de saquinho. Sim. Né? Olha só a comparação que acontece aí. É a mesma coisa tu comprar o chá ali no supermercado, na caixinha. Como que esse chá foi extraído? Como que ele foi embalado? É uma linha de produção. Tudo bem, se tu só tem esse em casa, não deixa de tomar o chá. Mas qual é a diferença daquele chá que tu colheu, ou daquele chá que a tua mamãe, que a tua vovó colheu, né? Que tá ali sequinho, que secou no ambiente da tua casa. Consegue perceber a diferença disso? Isso é o que acontece também nessas outras energias das outras plantas. É como foi tratada essa planta. Tá certo. Então, muito bom a gente ter esse esclarecimento e cuidar, sim, da onde a gente vai consumir. Às vezes esse material que principalmente ele é importado, que a gente fica naquela coisa de vou comprar um lugar que eu nem sei, né? Não conheço o pessoal e não é um centro onde o pessoal vive realmente a verdade dessas terapias. Então, assim, ficar um pouquinho... Às vezes mandar vir por internet também tem que ter um cuidado, porque não se sabe como esse material foi extraído. E então, a partir disso, saber que o Palo Santo ele só é extraído após a árvore realmente morrer, então é algo que é interessante de saber. Bom, agora a gente vai para um outro lado que eu acho que é bem bacana, principalmente para nossa época. Agora a questão da respiração está em alta, a gente está entrando ali outono e inverno e começam alguns probleminhas. Aí a gente sabe que por vezes a máscara ela pode evitar a gente talvez não estar naquele ar gelado, aquela coisa, tudo bem. Mas temos toda a situação de fazer uma limpeza respiratória ou quando alguém está muito trancado. Gurias, o que a gente pode pensar e que pode auxiliar para as pessoas de casa? Falo da minha casa, né? De como funciona lá. Quando as crianças chegam em casa, que chegam com aquela agitação da escola, que não conseguem se acalmar ou chegam com a energia bem alta, né? Sim. Muitas vezes.
eles cabem numa bacia. Naquela bacia que tu faz o molho, às vezes, da roupa, sabe? Sim. Se é aquela ali que tu tem, usa aquela ali. Se tu tem uma propícia para isso, melhor ainda. Mas não deixa de fazer por isso. Então, enche aquela bacia de água, coloca uma água bem gostosa. Tem a tua lavanda, né? Ou a tua camomila sequinha, coloca na água e deixa a criança ali dentro. No momento que a mamãe tirar essa criança... Bom, uma que a criança não vai querer sair dali, né? Certo. Mas quando tirar a criança dali, a criança vai estar se sentindo diferente. Ela vai se conectar com aquela energia das plantas boiando na água. Ela vai se conectar a aura dela com a aura das plantas. E aí começa um processo onde, para o longo da vida dela, ela vai armazenar isso. Opa, a mamãe se conecta com as plantas. Isso pode ser verdade para mim também. Então, dar bons exemplos já com as crianças pequenas. Quando tu fala da questão respiratória, então faz um banho desses, acalma bem a criança e depois brinca de cabaninha, né? Com a criança. Então, tu aquece uma água numa panela. Como eu faço? Eu coloco uma colher de chá de cominho em pó. Cominho se usa em tempero, né? Sim. O cominho em pó. E coloca também uns galinhos, ou quem tem a opção de usar o óleo essencial daquela plantinha que abre o nariz, como é que é? Eucalipto. Eucalipto, obrigada, Bru. Coloca umas gotinhas de eucalipto ou umas folhinhas mesmo, né? Puxa a cabaninha e fica ali respirando. Faz umas brincadeiras de puxar a fumacinha para dentro, soltar a fumacinha. Isso vai abrir muito, né? A questão das vias aéreas das crianças, né? E alivia, a criança vai se sentir melhor e todo mundo fica feliz. Olha aí, então isso serve para adulto também. Para adulto precisando também. fazer uma limpeza, precisando abrir um pouquinho mais os caminhos, faz aí pega uma toalha, coloca numa panelinha, isso. Água quente com as ervinhas ou com óleo essencial, que facilita muito para quem mora em apartamento, que não vai ter a plantinha aí, mas facilita muito ter essa questão do... Laura, o que eu gostaria de colocar sobre os óleos essenciais é que esses óleos em que a gente utiliza, né? Eles precisam ser óleos em que a gente possa ingerir ou possa passar na pele, ou que seja para aromoterapia, né? Não certo. Só o cheirinho do eucalipto, porque Sim. a gente encontra óleos essenciais assim, né? Só o que cheirinho são só do eucalipto. Por exemplo, para colocar no difusor. Exato. Tá então certo. tem essa diferença. E aí, Uhum. quando a gente faz também isso, né, que a Julie falou, de colocar o eucalipto para respirar, consequentemente, o eucalipto, ele faz uma limpeza pesada na casa também, e ele também trabalha na abertura de caminhos, né? Então, como a minha praia é essa, eu já Sim. puxo e já falo disso Com também. certeza. Então, é ótimo para quem quiser fazer uma limpeza energética na casa também com esse vapor. Então, pode ser feita uma limpeza energética com esse vapor. Depois é interessante também perceber aonde vai se descartar isso, né? Porque tudo que foi limpo, tudo que a gente trabalhou, seja pela respiração, vai ficar impregnado naquele local, né? Então, a gente descarta, sempre que a gente for limpar, por exemplo, a nossa casa, né? Aquela água, o ideal é colocar no vaso, que aquele vaso ele vai levar embora. E a plantinha, se não pode colocar na terra, então descarta no lixo, né? Mas ter essa visão sobre aonde eu coloco depois que eu faço isso, né? E não na pia, por exemplo, na pia da onde cozinha. a gente lava as nossas louças, enfim, porque essa energia fica aí, né? Tá certo, até mesmo porque é um local onde vai manusear alimentos e tudo mais, então é bacana. Gurias, falando um pouquinho agora sobre vaporização uterina, porque isso me chama muita atenção, nunca tinha visto. E acho muito importante a gente estar falando e dizendo que sim, há possibilidades de, por vezes, até fazer um tratamento na questão em relação no nosso baixo ventre, justamente com as ervas. Sim. Júlia. A ginecologia natural é algo que me encanta, assim. Quanto mais eu leio, mais eu estudo, mais eu gosto. Porque, às vezes, eu desafio, sabe, a planta. Eu digo, mas como é que essa planta faz isso? Então, a gente vai lá, testa e funciona realmente e eu fico admirada. Bem, a vaporização uterina, ela é um dos recursos da ginecologia natural, né? Então, para algumas questões, cólica menstrual, aquela TPM, né, que seria mais um tempo para meditar, né, do que uma tensão pré-menstrual. Mas é um tempo que a mulher deveria tirar para meditar um pouquinho, para olhar para suas sombras.
amenorreia, menorragia, endometriose, cistos. Tudo isso anda junto com a medicina convencional, né? Então, que as mulheres possam se conectar com essas plantas e saber que pelo canal vaginal a gente pode fazer, sim, esse contato com as ervas, né? Conduzir um rezo, perceber que planta pode ser usada, que planta é boa para essa questão e seguir um protocolo de dias, né? Fazendo essas vaporizações. Como é que eu faço uma vaporização em casa? Sim, essa é a questão, porque assim, a gente sabe que vai no Prana, a Julie faz. Ela te ajuda, te auxilia, tem a cabaninha, tem tudo certinho pra te fazer. Mas em casa? Então, em casa, o bom é tu ter um cobertor, né? Pra te envolver bem o ventre e cobrir bem as pernas. Ter um banquinho. Se tu puder ter um banquinho que é só teu, só para vaporizar, que tenha uma abertura no centro, né? Para que o canal vaginal fique bem em contato com o vapor da erva, melhor. Se não, colocar duas almofadas mais altas ou 2 banquinhos, colocar uma perna em cada banquinho, porque o tempo que tu vai ficar ali é em torno de 15 a 20 minutos até todo esse vapor, né? Ele vai diminuindo, né? Pela temperatura da água. Então, tu fica ali, tu medita, tu escuta uma boa música. É um tempo para te se conectar, né? Certo. Dependendo da erva que a gente usa, a gente cria alguns acessos, a gente libera alguns acessos. Porque o nosso útero é a nossa caixa de registro, né, Laura? Então, a gente tem registro lá das nossas avós. Teve uma vivência que a gente fez aqui contigo, que teve a imagem da mamãe, da vovó e da filhinha dentro do ventre. Então, o óvulo pela qual eu fui gerada estava na barriguinha da minha mamãe quando a minha vovó estava gestando ela. Então, isso tudo está registrado em toda essa cadeia, né? Essa árvore que vem do feminino. Quando eu me conecto com isso, essas memórias, né? Essas vivências, elas vêm mais à tona. Por que a endometriose? Por que o cisto? Né? Que energia isso traz? Né? Pra se conhecer. Pois é, e tem algumas plantinhas que, por exemplo, claro que quem quer fazer um tratamento profundo, eu digo, faz com a Julie, ela sabe exatamente qual erva você precisa e tudo mais. Mas se eu estiver em casa de boa e resolver dizer, eu tô numa época que eu tô com muita cólica, ou que ervinha que poderia ser boa para fazer uma vaporização? Eu gosto também de fazer alguns combinados de plantas, só que como diz tu, a gente precisa ver bem o que é. Sim. Mas eu tô em casa e eu quero testar, quero começar por alguma planta. Eu começaria pela camomila. É uma plantinha mais leve, é uma plantinha morna, né? Sim. Tanto a gente pode ingerir ela. Então, eu começaria pela camomila. Ela não vai danificar em nada, ela pode só auxiliar, vai ajudar a deixar algo mais tranquilo para ti. O que eu falaria, né? Deixaria bem claro para não fazer nada de vaporização, nenhum protocolo de ginecologia natural durante o ciclo menstrual, né? Porque certo. É o momento onde a gente tá soltando, né? Então, fazer durante as outras fases do mês, né? Não no período menstrual. Tá certo. Gurias, o papo tá ótimo e eu tenho uma pergunta aqui da Fernanda Martins Milani. Obrigada, Fernanda, que tu estás online aqui conosco. Gurias, banho de anil, para que serve exatamente? Então, meninas, podem falar um pouquinho do banho de anil? Então, o anil, eu particularmente não utilizo ele com banho, né? Não utilizo ele no corpo físico, eu utilizo ele na limpeza de ambientes, né? Então, ele serve para tirar, assim, a energia de desencarnados, né? Para tirar essa energia mais densa, né? Para limpar realmente esses miasmas mais pesados. Então, o anil tu pode utilizar na limpeza da tua casa, né? Pode colocar ele junto com o cheirinho que tu vai colocar, né, e limpar a tua casa. Então, coloca o anil e limpa o chão, limpa as paredes, lembrando que sempre que a gente faz limpeza, a gente faz de dentro para fora. Então, a gente vai do cômodo mais afastado da porta de entrada e vai tirando, né? Então, eu utilizo, assim, o anil em casa, né, não propriamente no corpo físico. Daqui a pouco, se a Fernanda quer fazer uma sugestão, né? Sim. Só uma sugestão. Ela pode colocar no borrifador dela uma pequena quantidade, né? Do anil na água mesmo, né? Ou se quer colocar um pouquinho de álcool para durar mais aquela água e se borrifar em cima, né? Certo. É o que eu
como eu usaria. Tá certo. E sabe que, vindo ao encontro da pergunta que a Fernanda fez, eu já ouvi falar, porque assim, vocês mesmas já me comentaram sobre tampar o umbigo. Porque o nosso umbigo é um canal direto com a nossa conexão externa. E aí eu digo, tu tampa o umbigo. E eu ouvi uma pessoa que me comentou, Laura, diz que para tampar o umbigo é legal, agora eu não lembro exatamente o que pode ser com anil. Ou passar anil no umbigo e fechar. Tem diversas formas, né, da gente fechar o nosso umbigo. Por que a gente fala de fechar? Porque o umbigo, ele é um canal é uma porta de entrada para a energia, tá? Como todos os nossos outros orifícios. Porém, aqui a gente tem o início da nossa vida, né? Então, ele é onde ele capta muito mais as energias. Por isso que a gente fecha o umbigo. Então, a gente pode fechar com as ervas. Eu pego uma folhinha de arruda e coloco no meu umbigo. Só que a gente tem que colocar a intenção, né? Então, falar para aquela planta, para aquele cristal, do porquê que ele está sendo colocado aí. Ou então uma turmalina negra. Essas técnicas com o anil propriamente eu não utilizo no corpo físico. Certo. Eu, Bruna, mas todo mundo, daqui a pouco tem gente que utiliza, né? E tá tudo bem. E faz bem da mesma forma. Vai de acordo com a crença de cada um, né? Com aquilo que cada um acredita. Mas tem os sprays, por exemplo, esses aqui, né? Sprays de limpeza, essa água florida, que a gente pode também utilizar, né? Então, esse aqui é um spray em que eu faço especificamente para as limpezas, né? Para as limpezas energéticas e que pode ser utilizado no corpo também, porque ele é feito com plantas, é tudo natural, né? Então, a gente pode utilizar com isso colocando a intenção. Então, na realidade, o anil mais para limpeza do ambiente e pensar mais a questão de ervas para o nosso corpo mesmo. Eu sinto que é menos agressivo. Eu acho o anil um pouco agressivo para o nosso corpo físico, porque nós somos seres delicados, né? Certo? Então é bom, é uma boa dica, porque tem essas questões, porque eu também já ouvi. Antes de fechar, coloca o anil no umbigo e fecha. Então, assim, tu vê como é legal, porque a gente começa a ter uma conversa e entender o porquê que talvez não seja tão legal, se existe outra forma mais natural para a gente poder estar utilizando. Então, isso é uma legal. Borrifada de água florida já tá ótimo, né? Pra gente fechar. E outra, né, gente? Saí de casa, não fechei o meu umbigo. Traz a intenção, sabe? Imagina algo aí. Então, usa do poder da tua mente para isso, né? Porque às vezes a nossa mente ela vai contando um monte de historinhas e a gente vai acreditando naquelas historinhas. Então, a gente pode utilizar isso pro nosso bem, né? Imagina algo aí fechando essa entrada e te protegendo. Com certeza. Gurias, papo ótimo. Nossa, a gente começaria a falar mais sobre plantas, mais sobre as propriedades delas. E sim, teremos mais programas sobre isso, porque tá muito bacana. Mas, infelizmente, chegamos ao final. Então, eu gostaria de agradecer, Julie, muito obrigada. Bruna, mais uma vez, trazer todo esse conhecimento e levar para as pessoas de casa. Eu digo, eu aprendo muito e fico muito feliz quando alguma coisa seja tocada na pessoa que está em casa assistindo, né? Então, muito importante. E agradecendo a todos que estão em casa, mais uma semana aqui conosco. E sim, para quem gosta de terapias, gente, toda sexta-feira, as meninas do Prana estão aqui no Algo a Mais para trazer esses detalhes que fazem toda a diferença para a nossa vida. Então, agradecendo, meninas, querem mandar um abraço pro pessoal de casa, Julie? Sim, claro. Gratidão pela audiência, né? Pro pessoal que está assistindo a gente em casa, nossas famílias. E que todas as pessoas possam se conectar com as plantas, observá-las, cultivá-las, porque elas estão aqui muito antes que nós. Então, elas têm um conhecimento muito maior do que nós. Então, que a gente possa aprender com as plantas. Gratidão por estar aqui mais uma vez. É isso aí. Muito obrigada, Julie e Bruna. Pessoal, gratidão por nos acompanharem, né? Porque assim também a gente pode executar a nossa missão aqui na Terra. E convido a todos, né? Quem quiser conhecer o Prana, a gente está na Benjamin Constante 287 em Veranópolis, nas redes sociais também, Instagram, Facebook, pode nos mandar mensagem por lá que a gente está sempre a postos para responder. Então fica aqui a minha gratidão a vocês, né? E a gente coloca o Prana à disposição. Maravilha. Obrigada, Bruna, Julie. E você que está em casa, um ótimo final de semana. Aproveita porque sextou, né, gente? Aproveitar um final de semana livre, leve, solto. Claro que com alguns cuidados ainda,
porque a pandemia exige, mas vamos lá e vamos aproveitar a nossa família também. Um abração a todos, até segunda-feira.